Estamos nós aqui para começar nosso último vídeo dessa sequência, que foi grande, né? Foram 4 vídeos no total, a gente passou aí no processo aí um pequeno, como é que eu posso dizer, um pequeno projeto falando sobre a Segunda Guerra Mundial. E nesse último vídeo a gente vai fazer uma análise no geral, né? E uma apanhada aí do que essa guerra deixou como resquício. Primeiro vamos falar do saldo de mortos, a gente tem que começar falando de uma coisa pesada. São aproximadamente aí 60 milhões de pessoas morreram, né, durante todo o processo do confronto entre 1939 e 1945, nesse período aí da Segunda Guerra. Entre essas pessoas temos aí os soldados que estavam na frente de guerra, nós temos os civis que acabaram morrendo nos processos, e principalmente nós temos, a gente viu no vídeo passado, 6 milhões de pessoas morrendo somente nos campos de concentração. É muita gente morrendo dentro de um processo de um ideal totalmente descontrolado, foi a expansão alemã. Obviamente a gente não vai colocar todo o peso em cima da Alemanha, mas a gente sabe que a principal característica dessa guerra, né, o que leva a todo o processo, todo o início do processo, é justamente a expansão da Alemanha e toda aquela ideia do pan-germanismo, né, que foi a união da raça suprema ariana, segundo a visão dos nazistas. Uma característica importante a gente tem que ressaltar, né, da Segunda Guerra Mundial é o conceito de guerra total, um conceito que já existia, já tinha sido empregado em outros conflitos na história da humanidade, nos Estados Unidos, inclusive na Guerra de Secessão, mas que aqui ganha, né, uma expressão muito forte e é talvez o principal motivo dessa grande quantidade de pessoas mortas durante o processo da guerra. De uma forma muito básica, a gente vai entender que o conceito de guerra total, ele diz que qualquer pessoa que faça parte da nação considerada inimiga é um combatente em potencial. E é defendido, com base nessas ideias, que cidades eram bombardeadas, cidades onde às vezes não existiam grandes tropas, né? Ou às vezes pequenos lugares onde não tinha tropa nenhuma, se preparando para combate direto, acabava sofrendo bombardeio. Isso vai acontecer na Inglaterra, isso vai acontecer na França, isso vai acontecer até fora da Europa, isso vai acontecer aí por vários lugares. Outro ponto a ser levado em consideração é a tecnologia, como a tecnologia ela foi colocada à disposição nessa guerra e como ela acelerou, exacerbou aí a violência, a quantidade de mortes. Vamos falar de 2 pontos. Primeiro, os ataques aéreos, né? Uma das principais características é justamente a utilização das espaçonaves, das aeronaves, nesse processo que foi a Segunda Guerra Mundial. A gente vai ter, existem levantamentos mais recentes aí que falam da produção dessas aeronaves, tanto da parte dos Estados Unidos quanto da parte da Alemanha. A gente vai ter do lado dos Estados Unidos, por exemplo, mais de 304 mil aeronaves sendo produzidas especificamente voltadas para a guerra. Já do lado da Alemanha, o número vai ultrapassar 100, aproximadamente 109 mil aeronaves sendo produzidas. E a gente vê aí, né, que foi uma característica, aí, várias cidades sendo bombardeadas, aí essas aeronaves passando, jogando as bombas e destruindo tudo, né? E mais uma vez eu falo o que está diretamente associado a essa grande quantidade de mortos que vai acontecer durante a Segunda Guerra Mundial. O outro ponto, e é talvez um ponto emblemático que marca principalmente aquela fase final ali da Segunda Guerra, é justamente a tecnologia associada às bombas atômicas, né? Essa questão do genocídio, do assassinato em massa, que vai ser empregada principalmente ali pelos Estados Unidos, quando joga a bomba de Hiroshima, né? Episódio aí, um dos episódios mais conhecidos da Segunda Guerra Mundial. O Japão ainda, depois que a Alemanha tombou, depois que a Itália tombou, o Japão permaneceu na guerra, o Japão ainda continuou em batalha até ser atingido pela bomba atômica de Hiroshima em 1945, 46 ali. Que é quando finalmente acaba assim, todos os processos de expansão, todos os processos de tentativa de se manter conflitos na Segunda Guerra, eles acabam. Mas de uma forma bem trágica. Tem imagens que são assustadoras e a própria uma bomba atômica, né, quando estoura, não sei se vocês já viram isso, já leram alguma coisa sobre, mas quem não morre na explosão da bomba pode continuar sendo afetado pelas partículas radioativas que ficam no ar. Então não é só aquela morte instantânea ali na explosão, mas é o câncer que ela provoca, as doenças que ela vai provocando com o passar do tempo. E infelizmente a gente tem o avanço tecnológico sendo empregado aí para tirar vidas durante todo esse processo.
E o último ponto que a gente vai conversar sobre a Segunda Guerra Mundial é justamente ali o mundo sob nova ordem, né? As novas decisões, as novas visões políticas que se desenham agora depois do final da Segunda Guerra Mundial. Primeiro vamos ver aqui os movimentos que vão acontecer diretamente pós Primeira Guerra. Ainda em 1945, duas assembleias muito importantes vão acontecer por causa da Segunda Guerra Mundial, desculpa. O primeiro é o Tribunal de Nuremberg. Não estou falando em ordem cronológica, mas é porque eu vou deixar para falar sobre a Conferência de Yalta depois. Primeiro, Tribunal de Nuremberg. No Tribunal de Nuremberg foram julgados e condenados todos os nazistas envolvidos com a perseguição dos judeus e com todo o genocídio que foi provocado pelo Holocausto. É justamente nesse Tribunal de Nuremberg, que foi criado justamente para isso, né, para julgar e para condenar os envolvidos no Holocausto, que foi determinado ali, né, na verdade foi pensado, foi visto o quanto foi pesado, o quanto foi forte a perseguição dos judeus e qual era a realidade dos campos de concentração. Muitas pessoas, inclusive alemães, que apoiavam, estou falando da população, que apoiavam o nazismo, que apoiavam Hitler, não sabiam, de fato, o que se passava dentro desses campos de concentração. Muita gente ficou chocada quando veio à tona, né, o que eram os campos de concentração. Vocês lembram, na aula passada, no vídeo passado, falando sobre o Holocausto, que eu falei justamente sobre como alguns generais aceleraram, né, o assassinato de judeus e começaram a queimar provas, para que não se tivesse uma ideia total do caos, do terror que acontecia dentro desses campos de concentração, mas muita coisa veio à tona ainda assim, né? Justamente nesse Tribunal de Nuremberg que Auschwitz, o campo de concentração de Auschwitz, acaba ficando aí popularmente, mundialmente conhecido como o pior de todos os campos de concentração. Tirando a conferência o Tribunal de Nuremberg, a próxima coisa que a gente vai falar é da Conferência de Yalta, essa porque ela está diretamente ligada a como o mundo política e socialmente vai ficar organizado a partir daqui. Na Conferência de Yalta é decidido que é feita aquela divisão, né, de duas visões diferentes sobre sociopolítica, de política social, né, de política econômica social, para falar de uma forma mais abrangente, que é o capitalismo e o socialismo. Então define-se aí como dois grandes líderes, duas grandes potências, os Estados Unidos do lado capitalista e a União Soviética do lado socialista. Eu vou deixar para vocês, mais uma vez, o link de um vídeo que eu já falei aqui sobre as diferenças entre capitalismo e socialismo, certo? Para que vocês revisem aí, porque são dois termos que vão ser bem utilizados a partir daqui nas próximas aulas. Então vou deixar lá embaixo o link para vocês fixarem as ideias. Mas a partir daí, a partir da Conferência de Yalta, os outros países do mundo começam a se dividir aí segundo a sua visão política, né? Segundo a sua visão, principalmente sua produção econômica, né? Como eles queriam guiar ali sua visão política e sua produção econômica. E é importante chamar a atenção que, embora a União Soviética e os Estados Unidos tenham se associado, né, porque eles tinham um inimigo em comum ali no final da Segunda Guerra, que era a própria Alemanha, embora eles tenham se associado para destruir a Alemanha, né, para vencer a Alemanha na guerra, porque os ideais alemães eram muito mais devastadores do que os próprios ideais defendidos por cada um dos dois lados, né, para sua visão pessoal. Com o final da guerra, essa associação ela não vai ser mantida, né? A gente acabou de falar da Conferência de Yalta. E o mundo acaba se tornando bipolar, nessa bipolarização do mundo, né, dos lados, de um lado socialista e de um lado capitalista. Isso vai acabar ficando assim, desenhado dessa forma, até 1991. Desde o final da Segunda Guerra até o início da década de 90, o mundo vai viver sob a influência da chamada Guerra Fria. E a gente vai estudar ela assim detalhadamente, mas sim, a tensão de guerra, os ideais aí de conflito, de confronto entre os dois lados não vão cessar com o final da Segunda Guerra Mundial. A Guerra Fria acabava se tornando, inclusive, para alguns aspectos, até um pouco mais temerosa, porque agora, com a explosão das duas bombas atômicas, as pessoas já tinham uma noção do quanto destrutiva poderia ser uma próxima guerra, um próximo enfrentamento. É importante também falar para vocês que durante a Guerra Fria, várias outras guerras menores aconteceram, principalmente envolvendo aí Estados Unidos. A gente vai analisar algumas delas, mas na Ásia, na América, na própria Europa, muita guerra, muito conflito ainda vai continuar se desenvolvendo pós todo esse processo de terror da Segunda Guerra Mundial. Não pense que vai acabar por aqui, não. E como nem só de coisa ruim é caracterizado o final da Primeira Guerra Mundial,
da Segunda Guerra Mundial, a gente tem aí como um grande marco, assim, uma herança, né, que deixa o final da Segunda Guerra Mundial, essa mudança no pensamento de algumas nações. E como, né, a Liga das Nações Unidas, que já existia, ela foi sendo aí revista, repensada, e acaba nascendo agora, com o final da Segunda Guerra Mundial, a ONU, a Organização das Nações Unidas, que defende vários ideais aí, né, relacionados ao avanço de todo mundo, mas que ainda continua mantendo como base aí o seu ideal de manter a paz entre os países, né, tendo em vista toda a catástrofe que aconteceu aí na Segunda Guerra Mundial. Bom, isso era o que a gente tinha para analisar, né, de resquícios aí da Segunda Guerra Mundial, como foi o pós-Segunda Guerra Mundial, como o mundo começa a se desenhar depois dessa guerra. Aquele mesmo esqueminha de sempre. Qualquer dúvida, vocês deixem um comentário aqui embaixo. Eu volto e tiro as dúvidas de vocês. E até a nossa próxima aula. Tchau!